Olá, olá, gente! Estou batendo meu recorde de número de lives iniciadas em um único dia. A gente vai agora fazer uma última tentativa, ver se nós conseguimos realizar esta live em que eu vou receber um convidado especial, que é o Arion, que vai falar da experiência dele na pesquisa, da experiência dele na escrita científica. Lá vamos nós, vamos ver se funciona, vamos ver se dessa vez a gente consegue bater esse papo aqui para que ele conte, para que a gente escute dele, como que foi a experiência, como que está sendo, se é muito difícil, quais são também as dificuldades, que é importante a gente falar, né? Pesquisa requer dedicação, não estou prometendo aqui um mundo de barbada, mas vamos lá, vou esperar o Arion entrar, ele vai me pedir a solicitação e se der tudo certo, a gente vai conseguir ouvir ele dessa vez, não vai ficar mutado. Vamos lá, pessoal. Já aceitei, todo mundo torcendo para que dessa vez a tecnologia funcione e a gente consiga conversar aqui. Vamos ver. Expectativa alta. Oi, prof. Você me ouve? Olá, estou ouvindo. Ai, que Bem, ótimo. conseguimos. É algum problema no meu celular, então. Eu posso concluir isso. Eu Eu tenho acho que até que ver. a gente só pode concluir isso, mas felizmente tu tinha aí alguém para te prestar um telefone para a gente Peço conseguir até, conversar. peço até desculpa a todos que estão nos ouvindo, inclusive. Mas acontece, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o Faustão. Exatamente. Esse Não, tipo então de tá coisa ótimo. acontece. Gente, ó, a gente tá começando com um pouquinho de atraso. Eu vou desativar os comentários aqui. No final da live, quem tiver dúvida, quem tiver comentário, pode ficar bem à vontade. Porque, na verdade, aqui vai ser um papo bem informal pro Arion me contar um pouquinho da experiência dele. O Arion, ele é um aluno que aparece muito na aula 1, na primeira aula, né, da Semana da Escrita Científica no Direito. Quem não assistiu a aula tem que assistir, mas quem já assistiu talvez lembre do Arion falando um pouquinho. E hoje a gente vai conversar sobre isso, da experiência dele. Arion, antes de mais nada, tu conseguiu escrever um trabalho científico em até 4 semanas? Em 4 semanas, sim, com certeza. Escrevi antes de 30 dias, na realidade, meu primeiro trabalho científico. Legal, Que Arion. é Então vamos, incrível, né? Inclusive. vamos voltar, porque eu quero que tu te apresente primeiro. O nome a gente já sabe, mas o teu semestre e aonde tu estuda, de onde que tu fala. Perfeito. Antes de tudo, boa tarde a todos. Eu estou atualmente no segundo semestre do curso de Direito. Sou aqui de Belém do Pará, sou da Faculdade de Nassau aqui de Belém. E sim, sou um dos alunos da Prof. Fran, que eu tenho maior orgulho, inclusive, de ser. Foi através dela que eu aprendi e conheci, na realidade, esse mundo aí da escrita científica. Legal, Ariel, mas me diz uma coisa, tu entrou, né, nesse mundo, tu conheceu esse mundo ainda no semestre passado. Por quê? O que que te chamou a atenção para entrar? Em que momento que tu, sabe, qual foi o clique que te fez se interessar pela escrita? Então, o que que acontece? Desde o momento que eu decidi entrar no curso de Direito, eu já defini para mim mesmo que eu não queria apenas cursar, né, direito. E eu queria realmente me debruçar, mergulhar realmente no curso de direito, procurando usufruir de todos os benefícios e de tudo o que o direito poderia me proporcionar. Só que até o momento eu não sabia como fazer isso. E aí, essa é uma das histórias, eu acho que até a senhora já conhece, mas é sempre bom relembrar. Eu tinha no meu primeiro semestre do curso, uma disciplina que eu acredito que quem cursa direito já é comum, que é a Introdução ao Estudo de Direito. E aí era uma disciplina que eu tinha uma certa dificuldade, e aí eu recorri ao YouTube. E como no canal da Prof. Fran tem tudo, praticamente, né? Lá vai eu pesquisei aleatoriamente a respeito de determinado tema que eu queria, e apareceu o canal da Prof. Fran. E aí, me debruçando lá sobre os temas que eu achei super interessante, que obviamente sanou todas as minhas dificuldades, e eu vi algo a respeito de artigo científico, que eu ainda não tinha experiência em nenhum momento da vida a respeito. Eu achei interessante. E aí foi através do canal da Prof. Fran que eu migrei para o Instagram, e aí eu tive mais conhecimento a respeito. E aí só foi coisas boas, né? E aí que eu conheci realmente a respeito da escrita científica, de artigos científicos, de como poderia ser feito um artigo, quem poderia fazer um artigo, se artigo científico realmente
era só para quem era mestre, isso era para quem é doutor, ou se realmente um graduando como eu, no primeiro semestre, inclusive, né, poderia fazer. E aí foi através do canal que eu descobri isso, e aí só foi coisas boas, né? Só foi coisas boas. Então, até então, eu não tinha conhecimento a respeito de escrita científica. Obviamente que a gente tem contato, né? Lendo alguns trabalhos, enfim, até mesmo fazendo parte da vida acadêmica, a gente sempre se debruça aí com vários trabalhos científicos de várias outras pessoas. Mas fazer um trabalho, eu, né, no caso, fazer um trabalho e outra coisa no primeiro semestre, foi bem legal. Foi bem legal. Foi assim uma das coisas muito boas que aconteceu nesse semestre. Muito boas mesmo. Você tinha alguma dúvida, assim, no sentido de estar muito no início da faculdade, achar que tu não ia conseguir? Que momento que isso começou a mudar na tua cabeça? Eu sou uma pessoa que me cobro muito, né? Então, eu sempre, desde o início, falava assim, eu acho que eu não vou conseguir não, porque, poxa, trabalho científico, eu acho que precisa de um estudo muito aprofundado, eu acho que precisa de um acompanhamento muito, assim, presencial, enfim, essas coisas que eu imaginava na minha cabeça. Mas o que eu fiz mesmo desmistificar essa questão foi justamente o seu curso. Porque lá a gente tem todo o passo a passo, literalmente todo o passo a passo, de como montar, de como criar o nosso primeiro trabalho científico, né? Então isso foi me dando maior segurança, uma tranquilidade de poder começar o meu primeiro trabalho, né, científico. E aí, de um momento totalmente inseguro, eu já me achava apto, seguro para construir o meu primeiro trabalho. Então foi bem legal. Legal, Ariel. Então, quando tu escreveu, tu estava no primeiro semestre, é isso? Estava no primeiro semestre, bem no primeiro semestre, isso. No meio do Finalizando, semestre. no meio. É, Tá, então como é que foi? Tu tinha tido pouco, a gente pode dizer que tu tinha tido pouco de direito, né? Na verdade, ainda tá no início. Como que foi pra ti escolher um tema para escrever se tu ainda tinha pouco conhecimento jurídico? Como é que foi essa situação? Como é que tu definiu? É difícil achar um tema? O que que é o difícil nesse ponto? Como é que tu superou? então, esse foi um dos desafios, realmente, né? Mas o que me motivou a ir à frente foi justamente o fato de eu ter uma base consolidada através do curso, né? Eu já sabia como estruturar um artigo, eu já sabia como construir literalmente todo o meu planejamento para fazer um artigo científico. O fato de escolher um tema específico para montar um artigo científico não deixa de ser um desafio, sim. Porém, se torna um desafio bem mais tranquilo de ser enfrentado porque tu já tens uma base. Então, o meu primeiro trabalho científico foi dentro do direito civil, né, que foi o contrato de namoro, que era um tema que eu aleatoriamente descobri dentro de sala de aula, que eu achei super interessante, mas foi uma conversa bem esporádica, bem rápida, mas que me chamou a atenção, e aí me deu o estalo, de, não, eu vou me debruçar sobre esse tema, porque eu já sei como fazer, eu já sei todas as estruturas que eu preciso trabalhar para construir um artigo. Então, eu acho que não vou ter dificuldade nenhuma. Naquele tempo eu falava isso, né? E aí só confirmou cada vez mais. Então, o fato de ter um tema que a gente está super interessado em construir, um trabalho científico, na medida que você conhece como fundamentar, como estruturar, como criar, ter toda essa base, eu acho que não existe limite. Independente se você estiver no primeiro semestre, você pode fazer um trabalho científico sobre qualquer tema. Só basta, obviamente, o empenho, a dedicação, se debruçar realmente na leitura e com certeza vai ser feito o trabalho, vai ser concluído o trabalho. E isso que me impressionou, porque no início eu dizia, não, imagina eu fazer no primeiro semestre um trabalho sobre, no meu caso, né, sobre contrato de namoro, que é um tema que bem provável eu poderia ouvir falar de uma forma bem mais concreta, sei lá para o meio do curso. Jamais, eu falava, jamais que eu vou fazer um trabalho voltado a esse tema. Muito pelo contrário, eu fiz, inclusive foi aprovado, né? E fiquei Legal, Ariel. morrendo de felicidade.
A gente vai falar sobre isso, mas eu quero a tua opinião assim, olha, hoje, tu sabe o que é um TCC, né? É o trabalho de conclusão de curso que a gente tem que fazer para poder se formar. Tu já sabe disso no primeiro semestre. E muitos alunos chegam no oitavo, no nono semestre, na hora de fazer o TCC, e não conseguem nem pensar em um tema. Ariel, hoje, e aliás, quando tu foi definir, eu me lembro que uma das tuas dificuldades era ter excesso de possibilidades. O que que tu acha, assim? Porque, assim, na tua percepção, tem tema, né? Será que existe uma escassez de tema para pesquisa no direito? O que que da tua experiência tu pode me contar? Sem sombra de dúvida, não. Eu acho que quando a gente conhece a escrita científica, tudo que a gente olha, a gente vê algum problema para a gente trabalhar uma pesquisa científica. Então, temas são assim diversos. A gente não tem essa dificuldade. A gente pode contribuir muito com a ciência justamente nesse sentido, porque é um dos pontos que a escrita científica ela proporciona para o acadêmico, para o profissional. Eu tenho essa visão, porque a gente acaba sendo mais crítico com certas coisas e ver problemas bons, né? Problemas bons para tentar contribuir com a sociedade e tentar colocar isso para a sociedade no intuito de ajudar a resolver aquele determinado problema. Então, existe um leque de temas assim super importantes dentro do atual momento da sociedade que a gente pode criar um trabalho científico. Então, não é limitado, muito pelo contrário. É ilimitado, a gente consegue fazer muita coisa. Legal, Ariel, e me conta um pouquinho. O teu trabalho, tu falou sobre essa questão do contrato de namoro. E o que que tu Uhum. fez? Qual foi a análise que tu, como é que tu, assim, como é que foi que tu construiu esse trabalho? Porque eu acho que as pessoas devem pensar, tá, mas como é que se faz um trabalho? O que que ele falou? O que que um aluno de primeiro semestre pode contribuir para a ciência pesquisando sobre esse tema? Tu pode nos contar como que tu estruturou, mais ou menos? O que que tu analisou? Então, a princípio eu procurei buscar é, os principais autores que falavam a esse respeito, né? Então, a princípio eu não sabia quais seriam os principais autores. Então, a primeira tarefa justamente foi buscar o máximo de informação possível. Artigos, livros que falassem a respeito daquele assunto. Depois fui realmente filtrar aqueles artigos, aqueles trabalhos que realmente eram relevantes para o meu trabalho, que falavam a respeito daquele tema com maior profundidade, de autores que eu considerava interessantes, entendeu? Então eu fui estruturando essa parte aí, depois organizando todo o meu trabalho, primeiramente para conhecer mais o tema, né? Então o fato de eu pegar todos esses trabalhos para construir o meu primeiro trabalho, eu precisei primeiramente me debruçar na leitura, né? Então fui estudando, conhecendo mais o tema não foi mais um bicho de sete cabeças, eu já conseguia entender do que se tratava, já conseguia ter assim, uma noção bem mais ampla do que se tratava o contrato de namoro, isso também foi me dando uma certa segurança. Ao ler até mesmo os trabalhos, eu já conseguia entender, já formulava na minha cabeça como mais ou menos eu ia fazer o meu trabalho. Então, e é até um ponto importante de ser colocado aqui, porque o fato de construir o artigo ou qualquer outro trabalho científico é muito importante a questão da leitura, né? Então, pegar vários trabalhos, né, que você julga interessante para o teu primeiro trabalho, é super importante a questão da leitura, porque é através daquele trabalho que você também vai construir o teu. Então, essa foi uma das minhas primeiras tarefas, né? Me debruçar em todos os documentos que eu conseguia, livros, artigos, para ter uma base sólida e construir o meu. Beleza, Ariel, mas eu quero que tu me conte da pesquisa específica que tu fez no segundo capítulo. O que que foi que tu Ah, analisou que tá. tornou o teu trabalho Foi, tão diferente? então, foi assim um dos desafios assim bem, bem interessantes também a respeito desse trabalho, porque eu nunca tinha analisado julgado nenhum de nenhum tribunal, né? Além de ter me desafiado a construir um artigo científico, meu artigo científico ele era voltado à questão do contrato de namoro,
e esse contrato de namoro sob análise de julgados de tribunais de justiça, né? Que justamente foram tribunais de justiça da região centro-oeste. Então, aí mais um desafio. Por quê? Saber como estudar, saber como analisar esses julgados, saber como pesquisar. Então, assim, cada dia na realidade era uma surpresa que o trabalho me dava, era uma felicidade que o trabalho me dava. Então, eu tive esse trabalho de analisar todos os julgados de cada um dos tribunais que eu me propus dentro do trabalho. Foi uma coisa bem interessante, porque eu nunca tinha pegado nenhum julgado para analisar, e hoje eu já conheço mais ou menos como é que funciona, como é que estrutura, de que forma a gente pode analisar. E aí o meu segundo capítulo do trabalho foi justamente isso, né? Analisando esses julgados para entender de que forma eles viam o contrato de namoro, não é? Se existia alguma semelhança com união estável ou não, se existia alguma diferença, enfim, foi bem interessante, muito interessante. Sabe que esse tema de direito de família o pessoal vai ver no sétimo, no oitavo semestre, e o teu tema em especial ele é muito específico, porque ele é muito atual. Então tu teve que ler muita coisa para entender, assim Muita como coisa. qualquer pessoa teria que ler. Agora me diz, tu já tinha o hábito de ler, né? Tu já lia muito. Como é que foi? Porque para poder fazer um trabalho tão rápido, a pessoa já deve ser, nossa, uma leitora, uma pessoa que lê muito. Me conta como é que foi contigo. Então, não tinha o hábito muito de ler, não. Eu lia bem pouco, considerado ao que o curso de Direito me pedia, até porque eu estava no primeiro semestre. Então, eu estava realmente me familiarizando com a questão da leitura, voltado realmente ao meu curso. Mas fora do meu curso, eu lia, porém, não como eu queria ler. Inclusive, o fato de fazer o meu trabalho científico me funcionou ainda mais a leitura, né? Me impulsionou ainda mais a leitura. Então, eu posso até dizer que eu estou lendo agora bem mais por conta da escrita científica. E era muito, mas era muito difícil ler sobre um assunto que tu não conhecia e já que tu não era tão assim afeito à leitura. Como que foi esse processo? Não era chato? Como é que tu conseguiu? Que eu imagino que as pessoas pensem, meu Deus, eu vou ter que ficar lendo, que saco, não quero fazer isso. Como é que foi pra ti? Não, para mim não foi chato, não foi incômodo, não foi nada disso, porque era um tema que me interessou, então é uma outra sugestão, né? Para quem quiser fazer algum trabalho, escolher um tema que interesse, que goste, que tem vontade de estruturar, porque isso acaba fazendo com que aquele tema e os assuntos voltados, né, àquele tema não sejam desinteressantes na leitura. Então, em nenhum momento eu me desinteressei, não, porque eu gostava, eu queria aquele tema. Então, quanto mais eu lia, mais eu gostava do que eu estava descobrindo, né? Até porque era um tema que eu não ia ter no meu primeiro semestre, no meu segundo, no meu terceiro. Então, o fato de cada vez ler determinado trabalho, determinado documento que eu organizei para estruturar o meu trabalho, e através daqueles documentos conhecer mais a respeito daquele tema, me foi dando gás, entendeu? Para cada vez mais buscar e tudo. E isso me deu muita segurança, inclusive, para montar o meu trabalho. Perfeito, Ariel. Me diz uma coisa. Pra onde que tu enviou esse trabalho? Como é que foi? Onde que ele foi aprovado? Como é que foi? Foi aprovado, foi muito legal quando eu recebi o e-mail. Esse trabalho eu submeti ele num evento internacional. Eu estava super ansioso para receber o resultado desse trabalho, mas foi à noite, inclusive, que eu recebi o e-mail deles, por volta de 9, 10 horas, não recordo agora. E eu estava super ansioso porque, meu Deus, já tá assim, na véspera para começar o evento e nada. E aí, quando eu recebi, eu fiquei muito feliz, porque, poxa, o meu primeiro trabalho, aprovado, analisado por professores, né, capacitados para analisar. Então, você vê que o teu trabalho foi submetido e está sendo analisado, avaliado minuciosamente por professores respeitados, acaba te elevando também, acaba te encorajando a criar, a construir bem mais artigos, bem mais trabalhos. E foi uma felicidade tanta para mim, porque meu primeiro trabalho já sendo aprovado,
e apresentado, inclusive, em um evento internacional. Então foi muito, muito bacana, muito bom. Legal, Ariel. E tu escreveu no primeiro semestre, agora tu já tá no segundo, mas será que isso foi uma coisa que aconteceu contigo porque tu teve sorte, porque tu tem algo que os outros não têm? Será que um aluno que tá vendo agora e tá pensando que não tem condições ou que não pode, o que que tu acha? Assim, tem como qualquer aluno, qualquer estudante, tem como a gente fazer isso? Ou não? É algo muito especial? Eu acho que todo mundo tem capacidade, sem sombra de dúvidas, eu falo isso com a maior segurança, porque eu era uma das pessoas inseguras, né? Então, qualquer pessoa ela pode fazer seu primeiro trabalho científico. Não tem a questão de que estou no primeiro semestre, estou no terceiro semestre, segundo, enfim. Não tenho capacidade para montar o meu primeiro trabalho a respeito de um determinado tema que eu só vou ver, sei lá, no último semestre. Não, não existe. Eu acho que a escrita tá para todos, entendeu? Tá para todos e eu sou prova disso, né? Eu estou prova disso. Eu jamais imaginaria que eu poderia fazer o meu primeiro trabalho no primeiro semestre e ainda com esse tema, né? Então, se tem uma pessoa que pode falar isso, também porque eu sei que tem vários outros colegas dentro do curso que também estavam no primeiro semestre, que construíram também seu primeiro trabalho. Eu acredito que essa fala vai ser unânime de todos, porque não tem limite. Qualquer pessoa pode fazer, sem sombra de dúvidas. Qualquer pessoa pode fazer e tem capacidade para fazer. Perfeito, Ariel. E antes eu postei um trechinho teu que tu conta que tu quebrou a cara com a Quebrei a cara, escrita. literalmente. Me conta, porque o que foi que tu quebrou a cara com a escrita, com a pesquisa? Eu digo que eu quebrei a cara justamente porque eu me auto-sabotava, né? No sentido de que eu falava, não, eu não vou fazer, porque artigo só é mestre, só é doutores que fazem isso. Isso aqui não vai dar certo, ainda mais no tema que eu quero fazer, né? Então, mas quando eu realmente disse assim, não, eu vou fazer e lendo os outros trabalhos para fundamentar o meu, né? E vendo que aquele tema deixava de ser um tema difícil na minha cabeça e passava a ser um tema tranquilo, que eu estava conseguindo entender, que eu estava dominando, isso ia me dando gás, isso ia me dando força para construir o meu trabalho. E aí, quando eu vi, em menos de 30 dias eu estava com o trabalho pronto. Eu disse, uau, que legal. Porque jamais eu imaginaria que eu conseguiria fazer um trabalho em menos de 30 dias, e ainda mais um trabalho científico, né? Que geralmente as pessoas custam, sei lá, 4 meses ou até 6 meses. Eu já vi pessoas falando que conseguem construir trabalho em 6 meses, né? E eu consegui construir meu primeiro trabalho em 30 dias. Um trabalho aprovado, submetido em evento internacional, aprovado, avaliado. Então, assim, nossa, só da feita que você tem o primeiro trabalho construído e é aprovado, você não quer saber mais de outra coisa. Você quer fazer vários outros trabalhos aí para serem aprovados, até porque isso te constrói um acadêmico, um aluno bem mais interessante, desde já dentro da sala de aula e até mesmo se preparando para o mercado de trabalho, né? Ajuda muito no estudo, na questão da leitura, você consegue ser mais crítico no que você lê, você consegue entender bem mais aquela determinada matéria, porque não é somente a escrita, não é somente fazer um trabalho, submeter um trabalho e ser aprovado, não, tem bem mais outras coisas, né? Benéficas que te traz, né? A questão da leitura, a questão da comunicação, né? O fato de você se tornar bem mais seguro em qualquer tipo de apresentação. Então, não é apenas um trabalho, né? Não vai apenas te beneficiar em alguma apresentação, em alguma revista que você for submeter, não. Existem bem mais coisas que pode te agregar dentro de um trabalho científico. É um mundo fantástico e eu recomendo todo mundo a ter essa experiência do seu primeiro trabalho. Perfeito, Ariel, mas tu também me falou já que a escrita mudou a tua vida, que tu não esperava. É isso que tu te refere? O que que é por que que tu falou isso? Que mudou a tua vida, assim?
Mudou a minha vida porque, primeiramente, eu não conhecia esse mundo, né, da escrita científica. Desde o momento que eu me propus a cursar direito, eu já determinei para mim que eu não queria apenas cursar, eu queria fazer algo diferente, diferente de tudo aquilo que eu já via. E só que eu não sabia de que forma eu poderia fazer isso. E felizmente eu conheci o seu canal, felizmente eu conheci o seu curso, e isso me trouxe o mundo da escrita científica. E eu sei que isso só vai me trazer benefícios dentro do meu curso, quanto depois que eu findar o meu curso, né? Na área que eu me propor a seguir dentro do direito. Em nenhum momento eu vou regredir com a escrita científica, muito pelo contrário. Eu só vou progredir, independente de qual área eu for ingressar futuramente. Né? Muito pelo contrário, eu acho que a pessoa que se propõe a começar a colocar a escrita científica como hábito na sua vida acadêmica, só tem a ganhar, independente do semestre. Eu sempre acompanho o seu canal e eu vi sempre alunos falando, né? Eu tô no sétimo semestre, eu tô no oitavo semestre. Ainda tem jeito, para mim ainda tem chance eu criar o meu primeiro artigo. Lógico que tem, óbvio que tem. Acho que nunca é tarde, né? Nunca é tarde. E se você se propor realmente a fazer, independente se você está no quinto, sétimo, sei lá, o último semestre, você ainda pode. Eu acho que a escrita científica nunca vai te regredir. Acho que ela sempre vai te acrescentar, sempre vai te agregar muito conhecimento, entendeu? Então, eu sou suspeito para falar. Ariel, me diz uma coisa, na tua faculdade tu tá relativamente no início, mas existe incentivo para pesquisa? Tu vê as pessoas falarem, os professores, os colegas, no teu ambiente hoje, ainda no início da faculdade, tu percebe que isso é uma coisa que o povo conhece ou ainda está muito restrito? Pouca gente sabe tudo isso. Então, eu tenho uma disciplina, né, que bem provável eu cursar essa disciplina no terceiro semestre, que é a metodologia científica, né? E eu acredito que eu vou trabalhar um pouco a respeito disso, mas voltado à faculdade, eu escuto bem pouco. Até mesmo os alunos dentro da minha sala, eles falam bem pouco, é raro, entendeu? Abordar a respeito desse assunto. E é uma percepção que eu tenho não só na minha faculdade, em várias outras, pelo fato de conhecer alguns alunos de outras faculdades. A escrita científica ela não é muito presente na vida do acadêmico. E só que é algo tão importante, eu não sei realmente por que muitos alunos não gostam ou sei lá, não têm conhecimento a respeito. Isso dá até uma pesquisa, né? Não sei. Com certeza, eu adoro pesquisar sobre isso. Por que É, que a gente não tem? Que eu sempre falo, né? Na Constituição diz que tem que ter, mas na prática a gente não tem. E aí eu tenho várias teorias, né? Isso aí eu teria que pesquisar porque eu não tenho o fundamento, não tenho a teoria para escrever um trabalho. verdade. Mas eu tenho a impressão que muitas das nossas faculdades se voltam ali para o aluno ficar fazendo aquilo de sempre, né? A gente só escuta falar de concurso público e de advocacia, e aí a gente não escuta falar de outras possibilidades, eu acho. A minha perspectiva é essa. Mas, Arion, tu acha, assim, da tua vivência com o nosso treinamento, com os colegas, estar no meio de pessoas que querem isso também faz diferença? É diferente quando tu tá com pessoas que também querem escrever, que estão ali focados naquilo? Faz muita diferença. Muita, muita diferença. Total, porque te impulsiona justamente a não parar, né? Te impulsiona justamente buscar cada vez mais a escrita para perto de ti. Então, faz muita diferença, sim, ter pessoas que pensam da mesma forma que você, no sentido de querer a escrita por perto, de ter aquela fome por pesquisa. Então, com certeza, fez muita diferença. Fez muita diferença. É verdade, né? Isso aí, na minha percepção, é muito importante. Legal. Arion, me diz uma coisa, tu escreveu um trabalho em um tempo curto, né? Como que foi? Tu conseguiu te organizar? De que maneira, assim? Como que tu deu conta? Porque tu estava com faculdade, prova, trabalho, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Como que tu te organizou para conseguir? O
que me ajudou muito na época do meu primeiro trabalho foi justamente o planejamento que, primeiramente, foi o planejamento que o seu curso oferece, né? Depois disso, além da faculdade, também estou, inclusive, fazendo alguns cursos, além de estudar também a respeito das disciplinas que eu estava cursando no meu primeiro semestre, fazia outros cursos. Então, eu procurei realmente me planejar, criando um calendário. Inclusive, eu criei um calendário, coloquei na minha parede, justamente para não esquecer dos horários que eu deveria cumprir, além do planejamento que é oferecido dentro do curso. Então, isso me ajudou muito a não falhar nas entregas, né, nos meus horários, e conseguir conciliar tudo sem deixar nenhum de fora, né? Sem deixar nenhuma tarefa de fora. Então, eu tive sim, em nenhum momento eu passei, sei lá, em nenhum momento. Até é importante deixar claro isso, porque às vezes as pessoas falando, a pessoa fez em 30 dias, então ela deve ter passado noites escrevendo. Não, muito pelo contrário, eu nunca passei noites escrevendo. Eu acho que quando a gente tem um planejamento bom, adequado, acho que quando a gente tem tudo organizado, as coisas se tornam bem mais fáceis de ser feitas. Independente se você tem uma, duas ou 10 tarefas para cumprir, acho que com planejamento, com organização, com força de vontade, a gente consegue sanar todas as tarefas e no final a gente consegue concluir todas. Perfeito. E Ariel, me diz uma coisa, qual foi a maior dificuldade assim que tu aponta? O ponto que durante toda a escrita, o que foi o mais difícil que tu superou para conseguir entregar? O que tu acha que é a maior dificuldade que se enfrenta, assim, pelo menos na tua experiência? Na minha experiência, dentro do meu primeiro trabalho, a minha maior dificuldade foi, eu acredito que foi na escrita do meu trabalho, por incrível que pareça, foi na escrita do meu trabalho, porque eu não conseguia iniciar o meu trabalho, juntar os assuntos que eu queria abordar dentro do meu trabalho. Mas o que me ajudou realmente foi a sua monitoria, porque quando eu pensava que estava tudo errado, aí a Chavinha me dava o feedback, e isso foi me dando muita segurança, né? Então, no início eu tive dificuldade realmente na questão da escrita, mas do final para o final do meu trabalho já tinha bem mais segurança, já sabia como iniciar um parágrafo, já sabia como estruturar determinado assunto. Então, eu tive essa dificuldade, mas no final eu consegui ter bem mais segurança. Hoje tu consegue fazer isso com mais tranquilidade? Sim, consigo, com Tá certeza. tá escrevendo mais trabalhos, né? Estou fazendo um agora, né? É um resumo expandido para um evento também. Estou super empolgado de fazer. Estou me organizando para poder entregar aí e quem sabe com certeza ser aprovado. E tu vê já uma evolução, assim, tu consegue perceber que nesse segundo tá mais tranquilo, já tem coisa que tu já sabe, tu consegue perceber isso? Sim, consigo perceber. Eu nesse trabalho eu não tive dificuldade de iniciar nenhum capítulo, não tive dificuldade. E o que eu achei impressionante nesse trabalho foi que no momento que eu organizei todo o conteúdo, todo o material para fazer o meu trabalho, já estava na minha mente de que forma eu estruturar, já estava na minha mente como eu ia iniciar cada capítulo. Então, com certeza, o meu primeiro trabalho me deu muita experiência para construir esse segundo. Legal. E eu acho que essa é a tendência, né? Quanto mais trabalhos você se propor a fazer, mais segurança vai te dar, e aquilo que você via como uma dificuldade absurda no início, você tira de letra, né? Eu confesso que eu ainda não cheguei nesse nível de segurança, não, vou montar ali. Óbvio, existem, né, dificuldades dentro do trabalho, mas essas dificuldades são totalmente sanadas na medida que você se dedica ali realmente. Além do mais, qualquer dificuldade que eu tenho, eu corro lá para o curso, sano as minhas dificuldades e volto e sigo a vida aqui no meu trabalho. Perfeito. Ariel, tu tem, assim,
tu tem uma trajetória ainda curta, né? Porque tu começou, talvez, a pesquisar agora em junho, julho, né? Pouco tempo. Mas tem alguma coisa que tu te arrepende de ter feito? Porque o que que eu escuto alguns alunos falando? Ah, eu não vou começar tão cedo porque não é o momento. Ou, ah, vou deixar para depois. Tu te arrepende de ter começado cedo? Ou tem alguma coisa que tu faria diferente? Eu não me arrependo em nenhum momento de ter colocado escrita científica para minha vida. O que eu poderia me arrepender é de não ter conhecido a escrita antes do meu primeiro semestre. Isso eu posso dizer que eu me arrependo. Mas também eu sei que nunca é tarde, né? Independente, eu acredito que eu estou agora no segundo semestre. Ter conhecido a escrita agora, bem no início do curso, para mim faz muita diferença. E eu acho que é essa visão que a gente tem que ter, independente se eu estou no segundo semestre ou se eu estivesse no sétimo, no oitavo, eu acho que o sentimento que a gente tem que ter é de que sempre é possível, independente do semestre onde a gente está, sempre é possível construir, sempre é possível colocar a escrita para dentro da nossa vida, até porque só vai agregar aí conhecimento, habilidade, benefícios para a gente. Perfeito. Ariel, vou fazer acho que umas últimas duas perguntinhas. Primeiro, o que tu diria para quem está com medo de iniciar, para quem está pensando se começa ou não, para quem acha que não tem tempo, para quem acha que isso, como tu mesmo falou, não vai mudar a vida? O que que tu diria para quem está pensando nisso? Eu digo para você se desafiar, porque eu pensava da mesma forma. Eu dizia que eu não ia conseguir, eu dizia que eu não tinha até condições de fazer um trabalho por ter esses pensamentos equivocados, né, de que o trabalho só grandes mestres e doutores podiam fazer. Eu tinha isso dentro de mim, mas é por isso que eu falo que eu quebrei a cara, porque de fato eu consegui fazer o meu primeiro trabalho. Então, eu digo para essas pessoas se desafiarem, porque se eu conseguir, acho que todo mundo consegue também, porque nada é impossível na medida que a gente se objetiva fazer aquilo, acho que nada é impossível. A escrita científica ela tá para todos, não tá para alguns, ela tá para todos. Então, com certeza é possível, com certeza é possível. Até mesmo se você não tiver em nenhuma faculdade, se estiver no ensino médio, é possível você se desafiar por um tema que você ainda nunca ouviu falar, só ouviu falar por meio da internet, enfim, você consegue fazer. Se você se dedicar, você consegue fazer. Perfeito, Ariel. Vou te perguntar assim, tu acha que dá pra gente aprender escrita científica online, num treinamento online, é tranquilo? Com certeza. E aulas Com online certeza. são impossíveis, são chatas? Especificamente, fala a verdade sobre a Prof. Fran, sobre a Prof. Fran ensinando se tá ok, se pra ti funcionou e o que que tu diria. Fala a verdade aí, não quero mentira não. Funcionou muito para mim, eu não tive nenhuma dificuldade. Falando a respeito do curso, né? Eu não tive nenhuma dificuldade com o curso. O curso ele é muito didático, o curso ele é muito objetivo. Ele te ensina do início ao fim o que você precisa saber a respeito desse mundo. A Prof. Fran, ela é muito exigente, eu gosto muito disso porque por ser muito exigente, eu sei que o meu trabalho não vai ser qualquer trabalho, vai ser o trabalho. Então, tem esse suporte que eu acho muito importante dentro do seu curso, porque a senhora está ali no pé da gente, isso é muito bom. Eu gosto disso também. E o fato de ser online ou não, acho que não muda muita coisa, não muda nada, na verdade, porque o conteúdo ali é bem fácil de aprender. Eu não tive dificuldade nenhuma a respeito disso por ser online. Muito pelo contrário, foi muito melhor para mim, porque eu assistia às aulas nos momentos que eu definia, que eu planejava, e para mim foi super tranquilo. Então, só tenho elogios para falar a respeito do curso. Tanto é que eu fiz o meu primeiro trabalho através do curso, né, por meio do curso, com a ajuda do curso. Eu sou exigente, mas eu não sou malvada, né? É importante colocar Não, é isso. verdade. Eu sou chata, mas eu sou bem assim, tento ser o mais tranquila possível, né? É verdade, é verdade. Não é com briga, não é maltratando, é ensinando, com carinho. De vez em quando eu puxo um pouco, né? De vez É em quando eu tenho que verdade, é verdade. puxar. Mas faz parte.
Faz parte, né, Ariel? Olha, eu vou pedir para tu fazer aí o teu último comentário, vou ativar aqui os comentários, ver se a pessoa tem alguma pergunta. Mas assim, quero te agradecer muito por ter confiado em ti, por ter confiado em mim, por ter ido lá e ter feito, ter, né, feito tudo que tu fez. Se quiser deixar uma última mensagem, fica bem à vontade. E te agradecer também, que eu nem agradeci, que foi e voltou, mas a gente conseguiu fazer a nossa live hoje. Obrigada por estar dando aí o teu período de almoço, né, pra gente conversar. Imagina, eu que agradeço pelo tempo. É sempre um prazer falar a respeito desse assunto. É um assunto que eu desconhecia, mas que hoje eu quero que cada vez mais torne presente dentro da minha vida acadêmica e até mesmo não acadêmica, né? Profissional também. É um tema que eu conheci recentemente e eu quero cada vez mais aprofundar a respeito desse mundo, na realidade, né? Da escrita científica. E aproveitando a oportunidade, quero dizer para todos até que nos ouvem, né, que você tem essa vontade também de construir seu primeiro trabalho, se desafie, você tem capacidade para isso, sem sombra de dúvida, independente se você está no primeiro, segundo, terceiro, sei lá, 10º semestre, você tem capacidade, eu acho que nunca é tarde, e quanto mais cedo você fizer, você só tem a ganhar. Eu preciso falar realmente isso, que o curso da Profitran me ajudou muito e me ajuda até hoje, porque de vez em quando eu tenho alguma dificuldade, eu corro para lá e a dificuldade é sanada. Então, é um curso muito completo, que me ajudou muito a construir o meu trabalho, está me ajudando a construir o meu segundo trabalho. Isso está me ajudando muito dentro da faculdade, porque nas matérias onde eu estudo, nos trabalhos onde eu apresento, me ajuda muito porque eu acabo tendo uma segurança melhor e maior para desenvolver aquele trabalho dentro de sala de aula, para apresentar aquele determinado trabalho, ou até mesmo para estudar aquela determinada matéria. Então, se você parar para analisar, não é apenas uma escrita, não é apenas um trabalho escrito, submetido, aprovado e apresentado. É muito mais do que isso que você ganha. É conhecimento, é habilidade, a tua escrita melhora absurdamente, a tua oratória melhora absurdamente. E, assim, suspeito total para falar. Legal, você não tá te pagando, né? Não, imagina, que isso. É sempre um prazer. E eu sempre vou falar, eu sempre costumo dizer que qualquer oportunidade que eu tenho, eu vou falar, porque a gente precisa ser grato, né? Com que as coisas que a gente aprende com as pessoas que nos proporcionam certas coisas. Então, nunca vai ser dificultoso para mim falar isso, muito pelo contrário, vai ser honroso falar isso, porque realmente me ajudou e me ajuda muito. Eu fico feliz, Arião, porque eu gosto de pessoas reais falando aqui das dificuldades, das felicidades. É importante para mim ter alunos falando. Então, eu te agradeço muito, obrigada por ter insistido, a gente conseguiu fazer a nossa live. Obrigada por estar aqui dando teu relato verdadeiro. E era isso, né? A gente se vê aí, bom, todos os dias, né? Pelo menos Isso. por meio online, direto a gente fala. Mas quero te agradecer e agradecer também a todo mundo que participou dessa live para ouvir um pouquinho da tua experiência. Perfeito, prof. Muito obrigado mesmo, e a todos também. Obrigada, então. Encerramos aqui. Um beijo para todo mundo e até mais. Tchau, tchau, gente.